A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida da igreja, amém? Glórias a Deus, muito emocionado mesmo, e muito bom estar aqui. Meu plano era estar aqui, mas sentadinho, sendo ministrado, e fui enrolando o Richard, né, o tempo todo e tal, mas agradeço a Deus a oportunidade do desafio. Estaria aqui de qualquer forma, para matar a saudade, para sentir esse cheirinho tão bom de memorial, matar a saudade, ver os irmãos. Mas também estou feliz de poder mais uma vez ministrar de alguma forma a palavra do Senhor sobre a sua vida. E a gente nota que a gente é visita quando você chega aqui e o Wi-Fi não conecta automaticamente. Mudaram a senha, todas essas coisas, né? Você fala, poxa, eu sou visitante, né? Então, já estou me acostumando com essa coisa aí de ser visitante. A palavra dessa noite, queridos, é uma palavra que ela foi gerada aqui nessa igreja. Ela foi gerada numa noite de terça-feira, num Tadel, e eu estava ministrando à igreja sobre algo, e enquanto ministrava, veio no meu coração aquele sentimento. Eu dei uma palavra improvisada ali durante a mensagem, mas eu sei exatamente o dia, o local em que essa palavra começou a ser gerada, mas ela não, né, ela só nasceu, o parto dessa palavra só aconteceu há poucos dias atrás, mas eu louvo a Deus que eu posso também trazer essa palavra que o Senhor plantou no meu coração aqui há alguns meses atrás, e eu posso compartilhar com os irmãos nesse momento. Como é triste quando um líder cai, não é verdade? Como é triste a queda de um líder. Todos perdem quando um líder cai. Eu fui criado usando os sábados de manhã, assistindo Jim Swaggart. Às vezes o pessoal da filmagem reclama que a gente anda muito no palco, mas eu aprendi com ele, né? E perto dele eu sou um paradão, não é? Porque o Jim Swaggart corria para um lado, para o outro. Como foi triste o dia em que nós recebemos as notícias da sua queda. Este homem, graças a Deus, pela graça do Senhor, pelo Senhor perdoador que nós temos, ele se reergueu, mas de alguma maneira, já não com todo aquele vigor de antes, não com toda talvez aquela credibilidade de antes, e de alguma maneira essa mancha no seu ministério que tanto nos entristeceu, ela de alguma forma fica aquela marquinha na vida, e a gente fica muito triste quando um líder cai. Alguns, eu creio agora, já faz mais de mês, já está indo para 2 meses, eu estava indo para a igreja lá em Jardim Camburim, e a gente havia recebido a notícia de que na madrugada 2 crianças haviam morrido. 2 crianças haviam morrido, uma de 6 anos e uma de 3, numa cidade muito próxima à cidade de Vitória. O nome da cidade é Linhares, e a gente ficou aterrorizado, né? Alguns primeiros depoimentos, algumas primeiras impressões. A mãe não estava em casa, o pai ali abalado, e toda aquela situação. E eu lembro que naquela manhã de domingo, ao começar o culto pela manhã, nós oramos por aquela família. Não há coisa pior do que perder filhos nessa situação. Passaram-se 3, 4 semanas. As coisas vão se desvendando, as investigações vão se aprofundando. Num primeiro momento, suspeitava-se de abandono, de incapaz. Aparecia que o pai não estava na casa na madrugada durante o incêndio. Mas, queridos, finalizando as investigações, o que se descobriu é de que havia esperma no corpo dos meninos, e a triste notícia de que o próprio pai havia violentado os filhos, depois colocado gasolina, um era filho, outro era enteado, e colocado fogo. As crianças foram encontradas abraçadas. As notícias
que mais se ouvem, até a nível nacional, eu creio, mas local intensamente, é de que um pastor matou os seus filhos. Ele era pastor. Se um médico mata o filho, qual é a notícia? Pai mata o seu filho. Se um pedreiro mata o filho, qual é a notícia, pastor? Um pai mata o seu filho. Quando um pastor cai dessa forma tão terrível, a notícia escancarada será: pastor fez isso. E você pode falar: puxa, isso é injusto, porque se fosse, nunca se destaca um criminoso ou uma pessoa que cometeu pela sua profissão. Mas é que na realidade, queridos, eu mesmo tenho expectativas maiores dos líderes. Eu mesmo tenho expectativa maior a respeito da liderança. E mesmo que o mundo aproveite com outros objetivos uma cena tão lamentável como essa, o fato é de que todos têm expectativas naqueles que se colocam em posição de liderança. Por isso, todos perdem quando um líder cai. Mas essa noite eu não vou falar sobre líderes que caem. Eu quero falar sobre líderes que se cansam. Essa noite, eu gostaria de convidar a igreja a pensar sobre líderes cansados e sairmos daqui com a expectativa em Deus de que tenhamos na nossa igreja liderança de mãos erguidas. Você pode repetir comigo? Liderança de mãos erguidas. Você pode novamente dizer? Vamos ler o texto, o próximo slide, vamos ler todos juntos o texto. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Deste modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Amém? Vamos fechar os olhos, orar ao Senhor. Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, ó Pai amado, ministre aos nossos corações através da tua palavra. Ó Deus, nós te pedimos do profundo do nosso coração, que nessa noite possamos ser revestidos de poder vindo da tua palavra sobre a nossa vida. Nós já somos gratos pela liberdade em louvar, somos gratos, ó Pai amado, pela liberdade em adorar, em buscar a tua face, mas nós queremos sair daqui alimentados pela tua palavra. Por isso eu te clamo em nome do Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, ministra aos nossos corações. Essa é a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus. A história é muito simples, gente. É a primeira batalha de Israel após a saída do Egito. E quando eles vão para a batalha, Moisés, de uma maneira muito simples, desenvolve uma estratégia. Moisés chama Josué e disse: você seleciona alguns varões, você seleciona alguns soldados, e vocês vão descer para a batalha, vocês vão para o campo de batalha. Fazendo isso, Moisés, ele sobe para o alto da colina. Diz o texto, se você ler o texto completo, você vai ver essa instrução bem clara, quando ele diz: amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Percebe bem, e isso é muito importante a igreja notar, que a vara da liderança, ela é dada pelo Senhor. Seja um pastor,
seja um líder de célula, seja um líder, um ministro de louvor, seja um coordenador de célula, seja um líder de ministério, quando nós estamos diante de um líder, independente da sua posição, talvez na hierarquia eclesiástica, lembre-se que dentro do povo de Deus, aquele líder está sendo levantado, e a vara de autoridade que está sobre a sua mão, ela é antes de tudo a vara de Deus, é a autoridade concedida por Deus. Por isso é muito sério levantar um líder que vai ministrar no ministério infantil, um líder que vai ministrar uma célula, um líder que vai cuidar de um ministério da igreja, que vai estar liderando uma equipe de cânticos, alguém que vai estar liderando a equipe de recepcionistas, os diáconos da igreja, um pastor da igreja. Liderança é algo sério, e nós precisamos estar atentos a isso. A vara, o cajado, o encargo da liderança, ele pertence a Deus, e Deus distribui a sua igreja. E Moisés, nessa visão de que Deus o tinha levantado, e muitas vezes você diz: não, eu quero ver o líder no campo de batalha, eu quero ver o líder suando o rosto, eu quero ver o líder com a espada na mão, eu quero ver o líder assim. Só que Moisés, como um grande líder, ele vai para uma posição estratégica, e essa posição chama-se no texto o alto da colina. Queridos, o próximo slide vai dizer sobre isso, aonde acontece a verdadeira batalha. A verdadeira batalha acontece no campo da intercessão, e interceder é ganhar no céu as batalhas que acontecem na terra. Você pode repetir comigo? Intercessão. Queridos, as batalhas que acontecem fisicamente, elas são primeiramente vencidas no mundo espiritual. E é por isso que é para esse ambiente que Moisés se dirige. Talvez alguns poderiam dizer: é fácil para Moisés, né? É fácil para Moisés, manda todo mundo para a guerra e ele vai lá para um lugar de segurança. Antes da história, talvez alguém pensasse assim, depois da história, com certeza, teria a sua visão mudada. Como igreja, precisamos entender que quando os líderes estão de joelho orando, algo poderoso está acontecendo no céu, e nós precisamos restaurar o ministério de intercessão na vida da igreja. Quando os apóstolos, queridos, recebem tantas demandas, é como se a igreja no dia de hoje chegasse aos seus pastores dizendo: olha, tem visita para fazer, tem gente passando necessidade, tem gente fazendo aquilo, tem gente precisando daquele outro. Quando os apóstolos recebem aquela demanda daquela igreja que estava nascendo, nascem os diáconos, e eles dizem: os diáconos vão cuidar dessas coisas, nós vamos nos dedicar ao quê? À palavra e à oração. Às vezes a gente coloca tanta nossa liderança na correria, que sobra muito pouco tempo para a palavra e oração. E nós líderes, quando tivermos tempo, queridos, uma das orações que eu mais tenho feito nesses dias de início de ministério é pedir a Deus, e Deus tem dado graça nisso: Senhor, restaura em mim o ministério de intercessão. Ele é o mais importante, ele é o mais fácil de ser abandonado. E a gente muitas vezes abandona o território da oração fazendo coisas importantes. A gente não abandona a oração para ficar de braço cruzado, de vida boa, não. A gente abandona muitas vezes o alto da colina para fazer uma atividade aqui, para promover uma atividade ali. E como é fácil descer da colina, porque há tanta coisa lá embaixo, tanta guerra acontecendo lá embaixo. Mas é nesse momento que Moisés, que sabe que intercessão é fundamental. Você já sabe, essa é a minha visão a respeito da intercessão. Eu já falei isso, mas gostaria de repetir para aqueles que são mais novos. Eu tenho uma casa, e eu construí essa casa, a escritura dessa casa é minha, essa casa é minha propriedade. E eu alugo esta casa para uma pessoa, eu decido alugar para alguém, e essa pessoa que alugou decidiu que vai fazer uma festa. E nessa festa vai rolar bebida alcoólica, coisa que eu não gosto, vai rolar aí algumas imoralidades, coisas que eu não concordo definitivamente, e eu vejo que a pessoa está usando a minha casa, a escritura é minha, mas está usando de um jeito que eu não gosto. Eu tenho, queridos,
autoridade para chegar lá e dizer: para essa festa, para essa bagunça, sim ou não? Sim ou não? Não, porque eu transferi a autoridade. Quando Deus criou a terra, é dessa maneira. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele tem todo o poder, queridos. Ele tem todo o poder, é tudo dele. Só que o Senhor, ele transferiu ao homem em algumas questões na terra a autoridade. E ele tem poder para fazer o que quiser. Ele tem poder, nada pode impedir o braço do Senhor. Mas como o Senhor transferiu a autoridade, só quando nós oramos é que ele estende a mão e age. Porque intercessão nada mais é do que aliançar a autoridade que nós recebemos com o poder infinito de Deus. E quando a autoridade que você recebe com o poder de Deus se juntam na intercessão, coisas poderosas acontecem. Às vezes a gente não ora porque acha, Deus já sabe de tudo. Queridos, nós não oramos porque para Deus ficar sabendo. Nós não vamos contar fofoca para Deus que Deus ainda não sabe. Oração não é falar para Deus algo que Ele precisa saber. Oração é convocar o braço forte do Senhor, através da autoridade que Ele me deu, habitando nessa terra, dizer: Senhor, interfere poderosamente. E quando nós perdemos essa fé, quando nós perdemos a visão de que o campo de batalha da intercessão é o que deve ser mais visitado e é o mais estratégico de todos, quando perdemos essa visão, perdemos tudo. Mas acontece que o Moisés começava a interceder, levantando seus braços, a vara do Senhor na sua mão, e ele se cansava, talvez já pela idade, talvez pelo cansaço físico, talvez pela rotina. E quando abaixava a mão, lá embaixo a batalha começava a ser perdida. E claro que eles não fizeram isso, mas talvez Arão e Ur ficaram ali do lado, falando: vamos ver como que é isso. Vivo, morto, morto, vivo, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Pensando nesse texto, lá numa noite de terça-feira, quando eu estava pregando, acontece isso às vezes, viu, queridos? E até com uma certa regularidade. A gente está falando aqui, enquanto estamos ministrando, Deus vai colocando. Essa semana mesmo aconteceu. Estava pregando ali na primeira igreja, na assembleia, e eu estava dizendo: irmãos, a igreja do Senhor Jesus é a noiva que está sendo preparada sem mácula nem rúcula. Era para falar ruga, mas eu já entendi na hora. Falei: sim, Senhor, rúcula, estou precisando de rúcula. Corta o carboidrato. Daí eu fui entendendo que Deus estava falando comigo com o pregador naquela hora. Tive que explicar isso para a igreja, que eles não entenderam, né? E essa palavra nasceu nesse pensamento: o que cansa? O que faz baixar os braços de um líder? Porque essa palavra é importante, porque eu não venho aqui em nome do sindicato dos pastores, mas eu venho aqui, queridos, para que você nessa noite, de uma maneira muito poderosa, possa começar a olhar a sua liderança a partir da liderança pastoral, aos seus líderes de célula, e principalmente hoje, eu gostaria que você desse uma atenção especial ao seu líder de célula, para entender que algumas coisas que nós fazemos cansam o nosso líder. E eu posso dizer, porque essa palavra demorou a ser gerada, porque eu estava num ambiente de muito cansaço. Era assim que naquele momento eu me sentia, fadigado. Desde os 17 anos, queridos, eu cuido de igreja. Dos 17 anos para cá, nenhum ano sequer eu fiquei sem lidar, sem manejar esse precioso rebanho do Senhor. E essa palavra demorou a ser gerada, eu creio mais, porque Deus estava também ministrando ao meu coração, me refazendo. E a primeira atitude que cansa um líder, eu quero dizer para você, é murmuração. Murmuração é a linguagem do fracasso. Murmuração é a linguagem da fadiga. Murmuração é a linguagem que pesa os braços. Murmuração é a linguagem que imobiliza a liderança.
Vez após vez, aquele povo parava para reclamar. Deu algo errado? A gente devia procurar, a primeira coisa que a gente devia procurar quando deu algo errado, qual que é a primeira coisa importante a procurar quando deu algo errado, queridos? A gente tem que procurar a solução. Deu errado, o que a gente tem que procurar? A solução. Mas quando algo dá errado, qual é a primeira coisa que a gente procura? O culpado. Murmuração aconteceu desde o primeiro momento em que eles se viram numa situação de incapacidade. Aqui tem mar, lá tem o exército de Faraó, nós estamos aqui. Murmuração não é mentira. Murmuração fala da verdade, muitas vezes. Tem mentira em murmuração, mas a maior parte das vezes a murmuração genuína, ela está falando de verdades. Olha essa primeira murmuração do povo de Israel. Ei, tem um mar aqui na frente, verdade ou mentira? Olha, tem um exército do Faraó vindo atrás da gente, verdade ou mentira? Não está falando de mentira. A murmuração é olhar a vida da forma natural e concreta. E aí vem a pergunta: é porque não tinha sepulturas lá no Egito suficiente? É porque não tinham parques suficientes? É porque os cemitérios lá estavam cheios, que você nos trouxe para morrer e sermos consumidos aqui nesse deserto? Chovia pão todo dia, maná. Daqui a pouco, estamos cansados disso. Imagina a gente orando aqui, dizendo ao Senhor: Senhor, manda comida do céu. No outro dia começa a chover comida do céu. Passa o tempo, a gente já está cansado daquela comida. Porque, querido, quando eu não tenho, eu oro e digo: Senhor, me dá um fusquinha. Não é assim? Senhor, me dá um fusquinha, só para não andar a pé. E Deus, eu vou dar carona para o povo de Deus. Eu não, né? A gente até faz propósito, não é? Mas depois a gente já cansa do fusquinha, cansa do outro carro, cansa do outro carro, cansa do outro carro. O celular que a gente queria comprar ontem ficou feliz, daqui uma semana a gente já vai estar meio que achando ruim. A murmuração, ela fala de verdades. Ela não fala de mentiras, mas ela fala de verdades sem a intervenção de Deus. Murmurar é falar para si mesmo e falar para o outro os problemas. E eu fico contando para mim o dia inteiro os problemas. Poxa, a vida está assim, não está dando certo, isso não está bom. E eu fico o dia inteiro reclamando, murmurando. Eu encontro outro e começo a falar. Eu estou falando mentiras? Não, eu estou falando verdade. Só que eu estou falando com quem não resolve. A grande diferença entre orar e murmurar é que murmurar, você está falando as mesmas coisas para quem não pode fazer nada por você. Você está falando para você mesmo e para um outro igual a você. Agora, quando você leva aqueles mesmos motivos: Senhor, nós temos diante da gente um mar. Ó Senhor, o exército está vindo. O que o Senhor quer que a gente faça? Senhor, fala porque o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, porque nós dependemos do Senhor. Querido, experimenta um dia inteiro ficar falando os seus problemas para Deus. E no final desse dia, você vai estar tão fortalecido, você vai estar tão andando em poder, que você vai dizer: vale a pena contar os meus problemas para Deus. O primeiro que murmura não foi o primeiro que sentiu dor no pé, nem foi o primeiro que sentiu o calor, nem foi o primeiro que ficou enjoado do maná, nem foi o primeiro que sentiu sede. Mas quando um começa a murmurar, começa a ver aquele som de murmúrio no meio do povo de Deus, e o outro diz: eu também estava sentindo assim, eu também estava pensando assim, eu também estava percebendo assim, e vai se levantando aquele ruído de murmúrio, aquele ruído de insatisfação. Daqui a pouco está o povo de Deus inteiro pessimista, parado no deserto, porque em vez de apresentar a sua causa a Deus, começaram a falar uns com os outros as coisas que pensam que acham que devem ser. Cansa saber que nós já recebemos tantos milagres de Deus, mas que na próxima prova vai se levantar vozes dizendo: dessa vez não vai, hein?
Ele já tinha mandado as pragas, ele já tinha aberto o mar, ele já tinha feito chover pão, ele já deu carne vindo, codornizes, ele já havia feito tantas coisas, mas a cada nova prova, a murmuração estava ali. A murmuração é um vírus transmitido pelos lábios aos ouvidos, e dos ouvidos ela cai no coração. Murmuração cansa os braços do seu líder. Segunda questão é a rebeldia. A rebeldia também cansa o líder. A rebeldia, ela é insinuante. A rebeldia, muitas vezes, ela se manifesta numa observação oportuna. Eu digo que, geralmente, o início da rebeldia parece aquela alfinetadinha. Sabe aquelas alfinetadinhas que a gente sabe que muitas vezes machuca e que vai... A rebeldia começa num coração insatisfeito. Ele diz: Senhor, o Senhor podia me dar líderes melhores. A rebeldia começa e fala de expressões como: coisa ruim sempre se junta com coisa ruim. Rico fica só andando com rico. Fulano não está satisfazendo as minhas necessidades. Ciclano, eu queria ser daquela célula lá. Aquela lá tem um líder bom. Rebeldia. Você não tem o líder que você quer. Deixa eu te falar, você tem o líder que você precisa. Você tem o líder que você precisa. Quando nós entendermos que Deus colocou uma vara de liderança, Ele não está colocando na mão do melhor. Ele está colocando de acordo com a minha necessidade, e Ele sabe onde eu preciso ser tratado. E muitas vezes, é nessa área de me submeter a alguém que eu acho que eu sou melhor. Sabe por quê? Que Deus me tirou lá do Cerradinho há tanto tempo atrás. Vou te contar uma história em 30 segundos. Eu entrei no Cerradinho pensando, tenho tanta coisa, tenho tanta bagagem para oferecer aqui. Eu saí do Cerradinho dizendo: Senhor, tem misericórdia. Esse povo precisa de mais e eu não tenho para oferecer. Às vezes a gente se acha demais. Às vezes a gente se acha muito. E aí a gente percebe que pessoas tão simples fazem obras tão maiores e extraordinárias. Rebeldia cansa a mão do líder. Desistência cansa as mãos de um líder. Pessoas que começam cheias de vigor, cheias de ideias, cheias de energia, mas que na metade do caminho dizem: não, para mim já dei mais do que eu podia dar, eu já não aguento mais. Eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes a gente quer até fazer um rodízio dos ministérios que a gente participa, porque nós somos bons de começar, mas a gente precisa de permanência, de perseverança. Nós queremos fazer o bem, nós estamos entusiasmados. Agora a igreja, ela vai ter ali o seu culto das mãos cheias, e eu vou no primeiro dia, e eu quero ajudar, eu quero fazer as coisas, eu quero fazer a compra, eu quero estar junto, mas vai passando, vai virando a rotina, e aquilo que era entusiasmo, querido, só vai sobreviver se houver perseverança e persistência. Mas, como em muitos ministérios, e a vida da célula, Deus tem me falado algo, e isso é uma impressão minha, não quero trazer como doutrina, mas para mim ministério é vitrine. Ministério é bom. Por que ministério é bom? Porque há rodízio. Agora célula é vidraça. Célula é dia a dia. As pessoas se conhecendo mais profundamente, sabendo certinho o jeitão. Célula não é fácil. Não é fácil permanecer, não é fácil continuar, não é fácil superar a dificuldade do outro, não é fácil. Desistência cansa os líderes. Coração duro também cansa os líderes. Moisés vai, a dureza de coração
ao monte, receber de Deus palavras preciosas, aquilo que seria a lei, a legislação, a constituição de Israel. Quando ele volta, ele encontra duas situações, uma de idolatria e a outra de imoralidade. Um bezerro de ouro e as pessoas dançando, e alguns trechos, em algumas versões diz, o povo estava na farra. Pode abrir sua Bíblia lá, talvez ela seja uma dessas versões. Estavam na farra. Queridos, idolatria e imoralidade nascem num coração duro. É por isso que o casamento não supera muitas vezes, e a solução é o divórcio. E quando Jesus é perguntado a respeito do divórcio, o que ele responde? Por causa da dureza do coração de vocês, Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio. Dureza do coração nos leva a situações de idolatria. Na prática é tão fácil perdoar. Na prática, no discurso, a gente prega de perdão quase que semanalmente em todas as igrejas. Mas como é difícil liberar o perdão, como é difícil fazer a coisa certa. E aí a gente tem ações idólatras. Ele senta lá, eu vou sentar aqui. Ele está vindo ali pela calçada, deixa eu desviar. Se uma outra pessoa está dizendo em qual calçada que eu tenho que andar, essa pessoa é que eu idolatrei, é dessa pessoa que eu estou fazendo o meu Deus. Isso é idolatria. Falta de perdão é idolatrar, é colocar alguém no lugar de Deus. A dureza do coração faz com que a gente arranje bezerrinhos para adorar. E quais são as coisas, queridos, que os nossos líderes olham para a nossa vida e a gente não consegue sair de volta daquele bezerro? Quais são as coisas na nossa vida que o líder está olhando, vendo, ele está trabalhando para que Deus possa estar operando na sua vida, mas ele entristece, porque ele vê que você não sai de volta daquela mesma situação tão clara, não muda dentro de casa, não muda o comportamento, não muda o jeito de fazer negócio, não muda o jeito, não se vê plenitude do Espírito, coração duro, idólatra, muitas vezes imoral. Mas há atitudes que sustentam um líder. Eu quero convidá-lo a ir agora para Hebreus capítulo 12, eu estou terminando, e diz a palavra do Senhor: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Você pode ler comigo? Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Eu vou encontrar aqui nesse texto algumas coisas que sustentam o meu líder, que abençoam a vida da minha liderança, atitudes que alegram. Olha só o que o texto diz no versículo 13 e 14: andem por caminhos aplanados, procurem ter paz para com todos, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Você pode pôr esse slide. Tem pelo menos 3 atitudes positivas que eu posso ter para fortalecer, para alegrar o coração da minha liderança. Você pode dizer comigo? Andar, viver, consagração. O primeiro fala, querido, sobre a minha vida reta, longe de escândalo. Você não é aquela ovelha que volta e meia você tem que fechar o aprisco, ir lá buscar e voltar. É muito bonito isso, a gente falar para o pastor, tem que ir lá, para o líder, tem que ir lá buscar, mas toda hora, querido, eu estou lá no meio do penhasco, na beira do abismo. Anda por caminhos aplanados. Se você está percebendo que você passa ali perto daquelas amizades, logo você está sentado, está bebendo, está farreando, sai daquilo, anda por caminhos aplanados. A palavra fala de uma segunda atitude: anda em paz para com todos, para de arranjar confusão. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Meu irmão, para de arranjar confusão, pelo amor de Deus.
anda em paz com todos. Tudo é crica, tudo tem defeito. Toda pessoa, você começa a andar, você sabe, irmão, quando a gente conversa, anda com uma pessoa que tudo ela está reparando no outro, o próximo da lista é você. Sai dessa. Anda com quem anda em paz, anda com quem faz bem, anda com quem edifica, anda com quem tem palavra de edificação, muda a atitude. A palavra também diz: viva consagrado a Deus, olha, esforce para viver em santidade. São 3 atitudes positivas que o texto dá, mas o texto também nos dá alguns não faças, são 4 não faças. Evite, se os primeiros alegram o coração do líder, e claro, consequentemente, muito mais o coração de Deus, há 4 atitudes que evitam que o coração do líder se entristeça. Diz o texto: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas. Vamos falar essas 4 coisas que a gente pode evitar? Vamos lá? Não abandonar a graça, querido, não desça da cruz. Estão te levando no limite, fala, põe um prego a mais, eu não quero sair daqui, eu quero glorificar Jesus no dia da dificuldade. Eu vou dizer não à minha carne, eu vou dizer sim ao poder manifesto de Deus. Quanto mais ataque, quanto mais afronta, mais joelho no chão. Não abandone a graça, não tente resolver no braço, resolva no joelho, em nome de Jesus. Segundo, não envenenar os irmãos. Preciso dizer mais? Não sai, queridos. Não sai envenenando as pessoas. Conversinha daqui. Reuniões que continuam depois do término da reunião oficial. Não tem o que fazer. Não seja uma planta amarga, destilando veneno. Terceiro, não se torne imoral. Imoralidade está tão fácil. Tem a imoralidade da pornografia. Esse é um mal que precisa ser enfrentado em tantas esferas. Mas tem a imoralidade da alma, que acontece antes dos atos que nós falamos, os atos imorais. É quando, queridos, nós achamos vantagem em ser de uma certa maneira, de levar a vantagem naquilo, de sair, de se safar na boa, de ser esperto. Deixa eu te falar, o mundo é dos espertos. Você pode dizer isso para a pessoa que está pertinho de você. Vocês viram que eu não me curei disso, né? Pode falar. Gente, o mundo é dos espertos. Pode falar. Olha para ele outra vez e diz: mas o céu é dos santos. O céu é dos santos. E é o próprio texto que diz: vivam uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ainda no livro de Hebreus, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O mundo é dos espertos, irmão, deixa o mundo com eles, mas nós somos do Senhor e a nossa glória está lá. E por isso ele completa dizendo: não profane o mundo espiritual, não perca o respeito pelas coisas sagradas. Eu vou falar algumas coisas que eu não falo mais, e eu falo, Senhor, com a tua permissão para ensinar a tua igreja. Eu tinha no seminário aquela falsa intimidade com o Senhor, e muitas vezes falando de línguas, falava chupa balahaus, segura a mala que a mala caia. Você já ouviu isso, né? Ripa lá para trás. A gente não fala isso aí.
Queridos, um dia o Espírito Santo diz: é assim que você me trata, é assim que você trata as minhas coisas, é assim que você ri da minha presença, é assim que você me santifica na sua vida. Eu não falo, queridos, porque isso não é intimidade, isso é intimismo. Isso é dizer que conhece aquela pessoa que você só viu passar, mas quando ele está em você, você sabe que cada palavra dita no nome do Santo é preciosa, é importante. Não profane. Quando Moisés fala, é convidado pelo Senhor: tira as sandálias, porque o lugar que está é santo. Não é um ritual, mas é impossível nós não percebemos que a nossa reverência é maior num cinema do que dentro da igreja. Muitas vezes dentro da igreja nós agimos como se a gente estivesse na feira. Lá no cinema, começou o filme, você chegou atrasado, já ficou chateado que não queria nem chegar atrasado. Você entra pé por pé, senta quietinho, até para comer a pipoca você. Será que Deus merece mais reverência do que o cinema? Abençoa os seus líderes, que líderes saudáveis fazem a diferença. Você crê nisso? Mantenha as mãos do seu líder em pé, levantadas, porque líderes de mão erguidas estão numa batalha tão preciosa, e quando um líder forte vence, todos ganham, todos ganham. Um líder forte faz a diferença. Muitos líderes abandonaram a carreira por desistência, outros porque cansaram tanto com um peso. O peso que já é espiritual, já é forte por si mesmo, foi asseverado por atitude de liderados. Líderes fortes fazem a diferença. Você acha que sim ou não? Passa uma lista, eu quero que você leia essa lista comigo. Você pode ler essa lista comigo, vamos lá? Samua, Safate, Igal, Pauti, Gaudiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Você pode ler comigo? Pautil, você conhece essa lista? Você conhece essa lista? Você conhece esses líderes? Pode passar o próximo slide. E agora você conhece essa lista? Você conhece essa lista? Agora você conhece essa lista? Essa lista são os 12 espias. Líder forte faz a diferença. Líder sadio faz a diferença. Você nunca vai lembrar do nome dos 10, mas você vai lembrar de 2 nomes de líderes que fizeram a diferença, porque estavam com a vida em dia com Deus. Líderes abençoados abençoam, líderes fortes, queridos, multiplicam a bênção sobre o povo de Deus. Com a liderança sustentada por liderados, você pode saber, a guerra que for, a batalha que for, o Senhor dará a vitória. Quero concluir ainda em Hebreus 12, agora lá no final do texto diz: portanto, pode passar, portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala, o seu líder, pois aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem de vida na terra, não puderam escapar. Por isso muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala, é claro, também se reportando a Jesus, porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor, destruidor. Vamos fazer um pacto memorial. Posso ter essa liberdade, pastor? Vamos manter os nossos líderes de mãos levantadas. Podemos dizer como igreja, os nossos líderes vão ter as mãos levantadas. Queria que de maneira especial hoje todos os líderes de célula se colocassem em pé. Pastores da igreja, pastores na igreja, líderes de célula, se coloquem em pé. Se coloquem em pé. Líderes de ministério, se coloquem em pé. Se coloquem em pé em nome do Senhor Jesus. Queridos, a Memorial será o melhor lugar para ser líder na igreja do Senhor.
Que essa igreja seja o melhor lugar para se desempenhar liderança neste lugar. Eu quero, líder, que vocês levantem as mãos. Levantem e deixem as suas mãos levantadas. Eu preciso, embaixo de cada líder, 2 mãos sustentando os líderes. Saia do seu lugar, vá saindo do seu lugar. Todos os liderados dessa igreja, rapidamente, vai lá abençoar o seu líder, vai lá sustentar os braços do seu líder. Líder, quando alguém chegar aí do seu lado, você solta o seu braço, solta o peso do seu braço e deixem que os liderados sustentem a sua vida. Queridos, nós precisamos de um grande mover. Tem muito liderado sentado lá. Levanta, igreja, levanta, porque nós precisamos de líderes apoiados. Arão e Ur providenciaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Dê conforto para o seu líder. Dê conforto. Não fique invejoso se seu líder está desfrutando de algum conforto. Queridos, vai respingar na sua vida a bênção que cai sobre o seu líder. Levanta o braço, líder, levanta o braço e deixa que a igreja te sustente. Tem alguém te segurando, solta o braço. E se tem algum líder que ainda não chegou, um liderado aí para sustentar, diz: ei, aqui, estou precisando. Eles se esforçaram. A igreja, faça como Arão e Ur. Eles seguraram o peso do braço de Moisés. Eles dividiram a tarefa, eles dividiram o esforço. Eles abençoaram os seus líderes, dizendo: você não vai se esforçar sozinho, nós estamos aqui nessa batalha junto com você, segurando-lhe os braços até alcançar a vitória completa. Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma igreja que sustente os seus líderes em oração, que sustentem os seus líderes com provisão. Que essa seja uma igreja que abençoe a vida da sua liderança. Que os liderados aprendam. Oh Deus, derrama sobre isso nas células. As células se reunindo para abençoar os seus líderes, para mimar os seus líderes, para cuidar dos seus líderes. Oh Deus, eu fui tão visitado pelo cuidado dessa igreja enquanto estava aqui. Oh Deus, multiplica esse cuidado na vida de cada um, líder de célula e de ministério. Faz uma obra tremenda, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, a vara da liderança está na mão desses líderes, e nós vamos honrar o teu chamado como igreja, sustentando, para que os líderes dessa igreja estejam sempre de mãos erguidas para a glória e do nome do Senhor Jesus. E nós consagramos ao Senhor este ato como um ato profético, de que assim será. Nós vamos sustentar os nossos líderes em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.